Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberto a reunião solene em homenagem ao aniversário do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, aniversário de 89 anos, onde faremos homenagem em atenção ao requerimento formulado pelo novo vereador Almir Fernando, requerimento número 471/2011, que teve a aprovação por unanimidade dos vereadores dessa casa. Para compor a mesa solene, eu gostaria de convidar o nobre Luciano Siqueira, deputado estadual do Partido Comunista do Brasil e ex-vereador dessa casa. Convidar o senhor Walter Sorrentino, secretário nacional de organização do PCdoB. O deputado federal João Paulo Lima e Silva. Ele não vai não, a gente não deixa não. Eu queria pedir a gentileza de convidar a nobre deputada federal Luciana Santos. Chegou? Tenho a satisfação de registrar a presença aqui do novo vereador Liberato Costa Júnior. Do vereador Josenildo Sinésio, líder do governo nesta casa. Do vereador Múcio Magalhães. Do nosso eterno companheiro Marco Menezes, que vai presidir os trabalhos daqui a pouco. De Alani e de vários amigos aqui do Partido Comunista. Antes eu gostaria de pedir a todos pedir a Alani a convite aqui, por unanimidade da mesa, que também Vossa Excelência venha ficar aqui conosco. Está ainda a presença do novo vereador Jadeval. Pediria a todos para que de pé pudessem ouvir e cantar o hino nacional.
Queria registrar aqui que o vereador Liberato Costa Júnior está representando o PMDB, ele como vice-presidente aqui do Estado. Registrar também a presença do secretário Bertoldo, da Prefeitura da cidade do Recife, do senador Clodoaldo Torres. Eu gostaria de pedir ao nobre amigo Marco Menezes, que é o vice-presidente dessa casa, que assumisse a presidência, porque eu estava com compromisso já agendado e o Marcos vai assumir a presidência dos trabalhos. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas que tenho que me ausentar. Gostaria de solicitar ao prefeito Renildo Calheiros que tomasse assento aqui na mesa principal. Como é? Gostaria de chamar o vereador que teve a brilhante ideia, vereador meu colega Almir Fernando, para ocupar o microfone desta casa. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar também o nosso presidente estadual aqui do PCdoB, Alani Cardoso, o nosso Walter Sorrentino, secretário nacional de organização do PCdoB, a nossa deputada federal pelo PCdoB, Luciana Santos, nobre deputado federal João Paulo, ex-prefeito da cidade do Recife. E o nosso prefeito de Olinda, do PCdoB, Renildo Calheiros. E a todos vocês que se encontram aqui presentes, todos os camaradas, né? Eu, quando cheguei aqui logo cedo, às 15 horas, achei que não fosse vir ninguém, né? Mas a gente está muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Venho à tribuna desta casa, no dia de hoje, prestar uma homenagem aos 89 anos do mais antigo partido político do país, o PCdoB. Completados no dia 25 de março último. Fundado em 1922, o PCdoB é conhecido como símbolo de luta pela liberdade e pelos direitos dos trabalhadores no país. Em defesa da democracia, organizou a guerrilha do Araguaia, levantou a bandeira da anistia e fez estampar na Constituição de 1945 o artigo que garantia a liberdade religiosa. E para nós que somos evangélicos, isso é muito bom, né? A gente tem a liberdade, como também a gente está pedindo que a gente possa também incluir nos movimentos sociais o movimento ecumênico no partido. A partir da legenda do PCdoB, a legenda do PCdoB está ligada a todas as lutas e conquistas do povo brasileiro. Foi o primeiro partido a defender a reforma agrária e tem sido um defensor de um Brasil socialista e verdadeiramente democrático e soberano. Buscando sempre defender a unidade do povo e das forças progressistas, o Partido Comunista do Brasil viveu mais de 60 anos na clandestinidade, perseguido duramente pelas forças conservadoras e pelas ditaduras do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, e a militar de 1964. Hoje, 31 de março, infelizmente,
alguns comemoram esse dia aí, mas nós não temos nada a comemorar. O próprio vereador Múcio Magalhães, a quem eu aproveito aqui para agradecer também o vereador Jaderval, o vereador Liberato Costa Júnior, o vereador José Nildo, que teve que se ausentar, e o nosso presidente Jurandir Liberal, agradeço também pela presença. E, retornando, agradecer também o nosso Múcio Magalhães, ex-presidente também dessa casa, que ontem fez uma belíssima explanação com relação ao dia de hoje, o dia 31 de março. Nada a comentar. O PCdoB notabilizou-se como parceiro das profundas mudanças ocorridas no país e também pela capacidade de construção de uma nova realidade partidária. Apesar de contabilizar muitos anos de luta, o partido completou 26 anos de legalidade e de atuação com liberdade, principalmente com o novo ciclo político-administrativo iniciado no governo Lula, do qual a gente, como comunista, fazendo parte do PCdoB, apoiamos Lula nas 4 eleições. Então, somos parceiros de Lula desde o início da sua luta para chegar ao mandato de presidente da República, um operário que foi o melhor presidente da República de todos os tempos. Esta sessão solene tem como objetivo dar início no Recife aos preparativos para a comemoração, em 2012, dos 90 anos de trajetória política do PCdoB, que será comentada aqui pelo nosso Valdo Serrantino, com a sua explanação aqui depois. No último congresso do partido, que aconteceu em novembro de 2009, foi deliberada a realização de uma campanha maciça em torno da divulgação do Programa Socialista para o Brasil, documento aprovado e que propõe a construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento, voltado para a consolidação da soberania nacional, erradicação da miséria, ampliação da democracia e dos direitos dos trabalhadores. Principalmente o que a gente sempre lutou e sempre luta pela dignidade do nosso povo, né? Ao aprovar no último programa, o partido avançou no sentido de apresentar, de forma factível, ligada à realidade brasileira, o caminho para se chegar ao socialismo. Um projeto político transformador que possa romper de vez os limites impostos pelo capitalismo atual ao desenvolvimento do país. Atualmente, a orientação política do PCdoB é lutar para garantir o êxito do governo Dilma, que tem a desafiadora missão de conduzir o país para uma nova etapa de seu projeto nacional de desenvolvimento. A expansão de sua força se dá com o cultivo de sua identidade comunista, cujo traço distintivo é a sua missão histórica de lutar pelo socialismo. Devo salientar, senhor presidente Marco Menezes, a todos que estão aqui presentes, vereadores, camaradas, que chegam ao Poder Legislativo Municipal com uma grande responsabilidade, que é ser líder do Partido Comunista do Brasil. Não é fácil, pessoal. Temos que nos preparar para representar bem o PCdoB. Meu convívio com o partido está sendo de extrema aprendizagem. Como militante, continuo na luta dos movimentos sociais, principalmente o comunitário, do qual eu não abandono, não vou abandonar nunca. Morador do Alza Bonifácio, continuo nessa luta para que a gente possa ter vida digna e vou lutar também pela cidade do Recife para que isso aconteça. A força do PCdoB não é medida apenas pelo desempenho eleitoral, mas pela influência política e pela capacidade de mobilização das massas e do elevado contingente de militantes. Diante do exposto, como líder do partido na Câmara, sinto-me honrado pela autoria do requerimento e da realização dessa sessão solene. Aproveito a oportunidade, como já reiterei e vou reiterar aqui várias vezes, para agradecer a presença dos ilustres dirigentes, Valdo Sorrentino, que veio de São Paulo, lá de Brasília, para nos representar aqui, para fazer uma explanação aqui também para nós, e falar dessa luta que nós vamos enfrentar e desse programa que nós vamos explanar em todo o país, né, em comemoração aos nossos 90 anos. Para agradecer os deputados que estão aqui presentes, os vereadores, a todos, principalmente aos camaradas. E copiando o nosso programa que foi apresentado a partir do dia 24, que irá até o dia 6 de abril, o PCdoB, o Partido do Socialismo, há 89 anos, jogando para o Brasil vencer. Muito obrigado.
O povo do Recife, através desta casa, tem o prazer de convidar até aqui os microfones o deputado Luciano Siqueira para proferir algumas palavras. Luciano, que é o secretário municipal do partido de juventude. Meu eterno professor e amigo Luciano Siqueira. Boa tarde a todas e a todos. Camarada Walter, esse é um gesto do vereador Marcos Menezes. Espero não tenha sido fruto de uma conspiração com os demais camaradas, porque não estava previsto eu vi essa tribuna. O que me faz lembrar o que aconteceu de certa feita, quando eu era, com muita honra, vice-prefeito do Recife. O prefeito João Paulo comandava uma breve solenidade destinada ao lançamento do segundo número da revista Lilás, da então Coordenadoria da Mulher. Eu cheguei atrasado, o prefeito já estava ao microfone, e eu me escondi assim num canto, para que ele não me visse. Mas alguém falou comigo, ele me viu, interrompeu o discurso e me chamou para falar. E eu, que naquela ocasião não tinha folheado ainda a revista, me lembrei que quando eu era pequenininho, e numa fase da vida em que a gente tem um estirão, bem magrinho, cabeça grande, e os meus colegas diziam que eu parecia um palito de fósforo com uma mão na... Eu, muito tímido, como sou ainda hoje, fui ficando envergonhado com aquilo, e quando chegava alguém, uma visita, eu me escondia, com receio de que percebesse a minha magreza e o tamanho da cabeça. Até que um dia minha mãe, sem saber de nada, disse: meu filho, quando chegar uma visita, vá ficando aqui pela sala para o pessoal ir se acostumando com você. Então, toda vez que me chamam à tribuna sem me avisar, eu conto a historinha para dar tempo de dizer aqui duas palavras, pensar em duas palavras a dizer a vocês. E, na verdade, vereador Marcos Menezes, companheiros e amigos todos que aqui se encontram, aqui nesse instante eu sou tomado de uma dupla emoção, de uma dupla satisfação. Uma, de retornar a esta casa, vereador Jodeval, querido vereador Liberato Costa Júnior, onde estive por um pouco mais de um ano e meio, representando o nosso partido, e podendo aqui, em conjunto com os demais representantes do povo, dar uma cota de cooperação na luta por um Recife mais humano. E a outra emoção, a do militante que aprendeu ao longo da vida que o nosso partido, o glorioso Partido Comunista do Brasil, tem sido não só uma trincheira permanente de luta pelo socialismo, pela liberdade, pelos direitos do povo, mas para que todos aqueles que acolhem em suas fileiras uma grande escola de solidariedade humana, de consciência socialista e de consciência cidadã, de patriotismo. Portanto, ao celebrarmos 89 anos de existência ininterrupta do nosso partido, ao tempo em que nós assinalamos que este é um feito extraordinário, num país cuja história institucional sempre foi marcada
pela existência de partidos efêmeros, conjunturais, de curta duração, pouco programáticos e, portanto, nada longevos. A persistência desta corrente de pensamento, o Partido Comunista, desde 1922, tendo vivido quase 2/3 da sua existência, constrangido à clandestinidade, à perseguição, à repressão, ao preconceito, não é um feito comum. É algo extraordinário. E certamente tem razões. Certamente este fato se apoia em razões muito objetivas. A primeira delas é a demonstração de que é necessário, sim, aos trabalhadores, ao proletariado, aos que vivem do seu trabalho, serem representados por uma corrente de pensamento apoiada na teoria científica marxista-leninista. Se assim não fosse, esse partido já teria só sobrado, nos diversos momentos de vicissitudes incríveis que teve que enfrentar. Depois, nós entendemos, sem nenhuma presunção, nós compreendemos que a persistência do nosso partido por quase 9 décadas, que completaremos o ano que vem, tem tudo a ver também. Tudo a ver com a teoria científica na qual nos inspiramos e num esforço permanente, mesmo nas condições mais difíceis, estarmos sempre vinculados às massas trabalhadoras, ao nosso povo. Essa vinculação com a população, com o povo, com os trabalhadores, com a juventude, com as mulheres, sobretudo com aqueles que vivem do seu trabalho, e a reflexão permanente sobre o evolver da sociedade brasileira à luz da teoria científica marxista, é que nos permite nos constituirmos como uma corrente de pensamento que tem prevalecido ao longo do tempo e hoje, mais do que nunca, mais do que antes, mais do que em outras épocas, tem a demonstração da sua necessidade, da necessidade da sua existência como partícipe ativo da vida política do país, em todas as suas dimensões, respeitado por todos, pelos aliados e pelos adversários. Por essa razão, cada um de nós que abraça essa ideia, esse compromisso e essa legenda, cada um de nós que nos orgulhamos do fato de que mesmo em meio à crise severa porque passou e ainda não saiu, a teoria marxista e a ideia do socialismo, jamais o Partido Comunista do Brasil abriu mão da sua cor, dos seus símbolos, dos seus princípios, da sua bandeira. Por isso que nós celebramos, sim, militantes e amigos. Nós, militantes do Partido Comunista do Brasil, celebramos este momento, esse instante, esta data, com muito orgulho, com muita emoção, com muita satisfação. E, sobretudo, também com a saudade daqueles que se foram. Muitos deles que derramaram seu sangue generoso na luta pelo socialismo e pela liberdade. Muitos daqueles que conviveram conosco, ombro a ombro, enfrentando as dificuldades e que resistiram com a bandeira vermelha levantada nas masmorras da ditadura militar e pagaram com seu sangue, com a sua vida, o cumprimento do dever de defender o nosso partido e o nosso povo naquelas condições. Aqui lembramos, sim, camarada Hugo, de um pernambucano que contribuiu para a fundação do Partido Cristiano Cordeiro. E nos lembramos também de muitos outros comunistas que passaram pelas nossas fileiras. Muitos que tombaram na luta e muitos que dedicaram toda a sua vida a essa militância gloriosa do Partido Comunista do Brasil. Um grande abraço a todos. Um abraço afetuoso e, sobretudo, um abraço de confiança renovada na nossa ideia, na nossa causa e no nosso partido. Muito obrigado.
Deputado Luciano Siqueira, ex-companheiro nosso aqui desta casa, eu entendo que o palito e a cabeça grande daquela época já definia o que é hoje sua inteligência. Gostaria de registrar a presença do senhor Heron, da UNEGRO, registrar a presença do seu Heleno, do CTB, senhora Simone, da União Brasileira de Mulheres, seu Jackson Bezerra, Pimpro, registrar que recebemos aqui uma correspondência, vários telegramas, né, do vice-prefeito Milton Coelho, do deputado estadual Ricardo Costa, do deputado estadual Valdemar Borges, do secretário de comunicação da Prefeitura do Recife, seu Érico Carrazone, do ex-deputado Romário Dias e conselheiro do tribunal Romário Dias, telegrama que acaba de chegar, e convidar para fazer uma saudação, eu tenho certeza que será brilhante, do nosso ex-prefeito João Paulo, no qual eu tenho um imenso respeito. Eu quero dar meu boa tarde a todas as companheiras e os companheiros, falar da alegria que me toma de estar mais uma vez na tribuna dessa casa, não onde eu comecei a vida política, que eu comecei há 40 anos, mas onde eu comecei a vida parlamentar. Já estava aqui o nosso companheiro Liberato Costa Júnior, e nós, vereadores de primeira viagem, eu e Renildo Calheiro, ficou apelidado aqui de a garganta temperada pela força de sua voz, de sua expressão aqui nos discursos, naquela época em oposição a Joaquim Francisco. Quero fazer uma saudação ao nosso presidente, Marcos Menezes. Teve sempre um papel importante aqui nessa casa, um vereador experiente, democrático. Parabenizar o nosso vereador Almir Fernando pela iniciativa do seu requerimento. Fazer uma saudação aqui ao representante do nosso Comitê Central, companheiro Walter, e dos nossos companheiros presidente aqui estadual, a Alani, e da querida companheira que eu tive a honra também de ser deputado estadual juntos, e agora deputado federal, companheira Luciana Santos. Fazer uma saudação aos nossos queridos vereadores, Múcio Magalhães, companheiro de partido, de tantas lutas, bravo companheiro combativo, e também a Liberato Costa Júnior, Jodeval. Fazer uma saudação em nome dos companheiros metalúrgicos das lutas, nosso companheiro Moacir. Faço saudação aos nossos companheiros metalúrgicos de tantas lutas, Ademia e Eufrásio das lutas comunitárias, e demais companheiras, prezado querido amigo e deputado estadual Luciano Siqueira, sintam-se todos contemplados. Eu não podia hoje deixar de passar aqui e sair de uma reunião para vir aqui, Luciano, nessa casa. Primeiro, para reafirmar tudo que você disse aqui, a importância política para a democracia brasileira, a luta revolucionária dos revolucionários companheiros do PCdoB, que com muita garra e muita determinação completam 89 anos de luta, de garra e determinação. Quero dizer que fico muito à vontade, e o carinho que eu recebi aqui é o carinho que eu tenho recebido ao longo da história dos companheiros do PCdoB. É com essa tropa aqui que ao longo desses 40 anos de vida, nós temos nos encontrado também em portas de fábrica, nas comunidades, em ocupações, lutando pela real democracia do Brasil,
que não significa só se atingir a eleição de presidente da República, de senadores, de governador, de deputados estaduais e federais. Mas a verdadeira democracia que o povo brasileiro quer, além dessa, é uma democracia participativa, uma democracia onde o povo assuma o controle e o poder do Brasil e possa, essencialmente, direcionar as políticas públicas para aqueles que realmente constroem a riqueza do nosso Brasil, que são os trabalhadores. E essa militância do PCdoB é uma militância incansável, combativa. E lembro, Luciano, que eu já ouvia falar de você desde quando você estava preso. Eu, como militante da Juventude Operária Católica, nós tínhamos PEG, que de vez em quando lhe visitava, ia levar um apoio, um carinho, e ela sempre falava de você e de outros companheiros que estavam presos naquela época, que era um período que eu estava iniciando a minha militância política. E acho que esse momento hoje aqui, ele é muito importante para a nossa história, para a história da cidade, para a história do Brasil, para nós mantermos vivo, na consciência do povo, a verdadeira história construída pelo povo brasileiro. Nós queremos uma nação e queremos viver uma história realmente da construção de uma sociedade socialista. A construção de um mundo pautada pelo respeito, pela solidariedade, pela fraternidade, pela lealdade, mas, acima de tudo, pela elevação do ser. Não existe nada mais importante nas nossas vidas do que o ser. E acho que as ideias socialistas, elas resgatam a essência do ser, que é a coisa mais importante para nós, e de uma sociedade socialista que vai ver o ser, não pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de produção, pelo seu bem material, mas pelaquela questão que nos coloca na condição de socialistas, de comunistas, do respeito a cada um dos seus limites, das suas capacidades, e buscar uma sociedade que possa, acima de tudo, dar oportunidades a todos. Nós não podemos viver em um mundo dividido, onde o pensamento, o trabalho intelectual vale mais do que um companheiro que tem um trabalho braçal, um trabalho duro, que é esse também que constrói a riqueza de nosso Brasil. E quando chega na hora de partilhar riquezas, esses companheiros muitas vezes não têm nem a oportunidade de vender a sua força de trabalho para sobreviver dignamente com sua família. Então é por este mundo que nós lutamos. É por esse mundo que está em nossos corações. É por esse mundo que nós lutamos. É por esse mundo, se necessários, nós iremos ao limite de um ser que é dar a sua vida pelo um projeto político. E está um partido que tem compromisso com essa história, companheiros militantes aguerridos nas mais diversas áreas, que é o PCdoB. Por isso, me congratulo com esses 89 anos e desejando muitos e muitos anos de vidas para que a gente possa alcançar a verdadeiro estágio da sociedade socialista, que é o comunismo para todos. Firmes na luta e continuamos juntos até a vitória final. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão solene, esta casa tem o prazer de convidar a deputada Luciana Santos para ler um pronunciamento do senador Armando Monteiro. Meu óculos, vou emprestar ela. Boa tarde, camaradas e amigos. Uma saudação aqui toda especial à mesa, em nome do nosso presidente dos trabalhos de hoje, o vereador Marcos Menezes.
Na verdade, eu só vou aqui ler rapidamente uma saudação do senador Armando Monteiro Neto. Caros Alani Cardoso e Luciano Siqueira, é com alegria que parabenizo o PCdoB pela homenagem que recebe hoje da Câmara Municipal do Recife, em comemoração aos 89 anos do partido. O PCdoB possui uma marca de lutas e demonstrou ao longo de sua trajetória imensa capacidade de resistir às adversidades. Esses atributos conferem ao partido um papel central, não apenas no passado de conquistas históricas do país, mas também nos recentes avanços que o Brasil tem experimentado. Em Pernambuco, o protagonismo e capacidade de renovação do PCdoB podem ser comprovados pela qualidade de sua representação política nas câmaras municipais, prefeituras, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Em virtude da agenda de viagens que cumpro ao lado do governador Eduardo Campos, por municípios do Sertão, dentro do programa Todos por Pernambuco, não poderei participar deste momento de justa celebração. Quero, contudo, registrar a admiração e respeito que nutro por todos os que fazem do PCdoB um instrumento para a construção de um país verdadeiramente democrático e soberano. Atenciosamente, Armando Monteiro Neto, senador. Em seguida, convido o secretário nacional de organização do PCdoB, senhor Walter Sorrentino, para que faça seu pronunciamento. Boa tarde, senhoras, senhores, companheiras, companheiros. Meu querido vereador Marcos Menezes, obrigado por presidir essa sessão. E, em seu nome, cumprimento também o presidente Jurandir Liberal, presidente dessa casa. Querido companheiro e amigo Almir Fernando, vereador, que foi o proponente da sessão, fez um belo pronunciamento, um jovem promissor, um líder popular, líder de massa, que orgulha muito o nosso partido. Senhores e senhoras vereadoras, que eu cumprimento na presença, peço a licença de cumprimentar na pessoa do Vetusto Liberato Costa Júnior, vereador por 11 mandatos dessa casa, do PMDB histórico, de tantas e tantas tradições democráticas. Queridos amigos, companheiros e camaradas Alanir, Luciana, Renildo, a quem cumprimento todos os militantes aqui presentes, para dizer que é uma enorme honra estar aqui com vocês e é uma enorme desvantagem. Vocês sabem que um paulista vir para essa tribuna de pernambucanos não é coisa pouca. Pernambucano é um tribuno, desde que nasce, no berço. E nós tivemos aqui um belo exemplo com o Luciano, com o João Paulo, gente capaz de arrancar lágrimas, porque as palavras lhes vêm do coração. As minhas também. Eu quero fazer uma saudação grande a esta Câmara de Vereadores, de tão largas tradições de luta, dizer que, para nós, senhor presidente da sessão, nos engrandece a homenagem e tenho certeza que engrandece também essa casa. Agradecer, enfim, a todos que puderam aqui comparecer e receber um caloroso abraço da direção nacional do PCdoB por estarem aqui presentes como militantes e amigos deste grande partido. De fato, o PCdoB, ao comemorar seus 89 anos de vida e luta, tem muita história para contar. Eu lembro sempre de um dos maiores homens de esquerda do século XX, o marxista, comunista Antônio Gramsci, italiano, que dizia que contar a história de um partido é sempre contar a história das lutas políticas e sociais de uma nação, vista pelo ângulo dos interesses de classe do partido em questão. E é isso, a história dos comunistas em nosso país se confunde com a história política das lutas sociais do Brasil. Isso nos orgulha muito, desde as jornadas de 1922, as jornadas grevistas dos trabalhadores, que nos deram origem, até as lutas pela reforma agrária. Este foi o primeiro partido capaz de levantar esta bandeira já na década de 20 do século passado, até as lutas democráticas
que se sucederam ao longo do século contra as ditaduras, pelas liberdades políticas, até os dias de hoje, em que o PCdoB luta por uma nação soberana, democrática, de progresso social. A verdade é essa: os comunistas se inseriram a fundo no cenário social e político do país, integrou todas as lutas que definem o Brasil, levantando sempre a bandeira do socialismo, dos trabalhadores, do povo, da defesa da pátria, da luta anti-imperialista. Acho que esse é o maior patrimônio que os comunistas no Brasil podem ostentar: serem parte profunda da realidade brasileira, serem parte indelével da história do povo brasileiro. Como vocês sabem, o PCdoB é fruto do que a gente pode chamar a segunda modernidade do Brasil. A primeira modernidade foi aberta no século XIX, quando uma colônia de Portugal, o Brasil empreende grandes lutas revolucionárias que dão origem à independência, depois à abolição, depois à república. Foram lutas que ocuparam um século todo, o século XIX. E foi nesta luta que se forjou a nação e o povo brasileiro. Um povo novo, um povo integrado, um povo mestiçado, uma das maiores nações do mundo, com território enorme, uma língua única. E é preciso que a gente saiba, esse foi um caminho soldado, crismado com sangue do povo brasileiro, das lutas heróicas, o sangue dos negros, dos indígenas, dos europeus, que aqui formaram o povo brasileiro. É desde este momento em que se forma a nação brasileira que o Brasil atraiu e atrai até hoje esperanças de todas as forças avançadas do mundo, pela potencialidade do seu povo e pelo caráter da nossa nação. A segunda modernidade foi a que deu origem ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil. O Brasil vivia premido pelos interesses das grandes potências imperialistas e um número enorme de lutas revolucionárias, levantes populares, célebres jornadas de luta como a Coluna Prestes, tiveram lugar na década de 20 do século passado. Inúmeros heróis foram forjados naquele período, e foi o período em que se ansiava por um Brasil moderno. E foi nesse período, companheiros, que surgiu a Semana da Arte Moderna, surgiram os grandes órgãos de comunicação presentes até hoje no Brasil, como a Folha de São Paulo, que completou 90 anos recentemente. Surgiu a necessidade de uma imagem renovada do nosso país, e surgiu o proletariado, surgiu a classe operária, exatamente nesse período. O PCdoB é fruto disso, o PCdoB é fruto dessa saga. E desde então, o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, pôde dizer que tinha um projeto político independente para oferecer à nação, um projeto político autônomo, porque tinha o seu próprio partido, o Partido Comunista do Brasil, que era, então, o único partido de esquerda representante dos interesses da população mais pobre e trabalhadora do nosso país. Naquele momento, a legenda era PCB, Partido Comunista do Brasil, PCB. E o PCB surgiu, então, como uma nova promessa de liberdade, de igualdade de direitos, de soberania, de desenvolvimento, exatamente porque interpretava um dos grandes fatos históricos da época, que era exatamente a revolução socialista que ocorria na velha Rússia, no continente europeu, onde pela primeira vez as ideias de Marx foram levadas ao sucesso pelo gênio revolucionário de Lenin. E desde então, o nosso partido se inscreveu nessa grande corrente, a corrente dos comunistas do mundo, a corrente de Marx e Lenin, corrente que permanece até hoje. O que eu devo dizer a vocês aos 89 anos? A razão de existir do PCdoB continua fincada nos mesmos princípios: representar os trabalhadores e o povo, os interesses nacionais, o desenvolvimento e a soberania nacional, a democracia e os direitos do povo. Nós podemos dizer, jamais deixamos de honrar essas bandeiras.
mesmo ao preço de muitos sacrifícios, e sacrifícios de vidas humanas, de gerações inteiras, de militantes que generosamente podiam até abrir mão de sua própria vida, mas não abriam mão de suas bandeiras. Mas hoje, o PCdoB está mais maduro. Ele segue nessa mesma luta, mas seus ideais estão renovados, retemperados. A nossa luta compreende que o Brasil precisa retomar a construção nacional, abrir um terceiro ciclo civilizatório, capaz de afirmar a nação soberana, desenvolvida, democrática, integrada aos seus vizinhos latino-americanos e sul-americanos, e retomar o desenvolvimento sem o qual nós não podemos suprir as enormes carências sociais da população mais desassistida do nosso país. Superar, enfim, não só as desigualdades sociais, mas como as desigualdades regionais que existem no Brasil, afirmar a unidade indissolúvel do povo brasileiro, acima de diferenças de etnia, de cor, de religião, de credo, de opções sexuais pessoais, o que quer que seja. O nosso povo tem a força aí, na sua unidade, em se encarar como um povo único, integrado e com o mesmo objetivo. Emancipar as mulheres, essa grande força social adormecida ainda pelos efeitos do capitalismo, emancipar os jovens, que são o futuro da nossa nação, enfim. Esta continua a nossa luta. Por quê? Porque a modernidade brasileira que nos deu origem no século passado ainda está incompleta. O PCdoB considera que um novo ciclo civilizatório é necessário, completar a modernidade brasileira. E o PCdoB considera que para isso o caminho é o socialismo. Por isso, nós lutamos pelo programa socialista. O Brasil precisa de um rumo e de um caminho. O nosso rumo é o socialismo. O caminho para isso é o caminho de um novo projeto nacional de desenvolvimento, exatamente para que a gente possa alcançar um novo estágio de civilização, onde o povo possa crescer material e espiritualmente, onde a nação brasileira possa se afirmar e onde a democracia brasileira possa florescer. Esta é a lição que nós tiramos do primeiro ciclo de experiências socialistas, ocorrida desde a Rússia até China, Vietnã. Uma experiência brilhante, mas que foi derrotada. E nós nos confrontamos abertamente com isso. Nós queremos renovar aquela mesma luta por novos caminhos, porque nós acreditamos que só esta pode ser a solução para o terceiro ciclo civilizatório da modernidade brasileira. Nós nos orgulhamos, portanto, de manter o ideal socialista atualizado, com princípios, sim, mas com a mente aberta, para compreender que essa luta precisa ser travada nas condições de hoje, no mundo de hoje, no Brasil de hoje, com as características do Brasil e dos brasileiros. Nós não devemos importar projeto de nenhum lugar. Pelo contrário, a nossa tradição, a nossa história, a luta do nosso povo nos dão ensejo para compreender que aqui se podem reunir forças ideais e materiais para a gente abrir o nosso próprio caminho. Nós queremos ser comunistas do Brasil, irmanados à grande corrente internacional dos trabalhadores que luta pelo mesmo objetivo, mas com o compromisso de abrir caminho nas condições do nosso Brasil. E hoje, companheiros, ao completar 89 anos, a realidade brasileira, felizmente, é bastante favorável. Há uma situação inédita que foi aberta pela terceira vitória popular nas eleições presidenciais, vitória consecutiva, pela primeira vez na história política do nosso país, 3 mandatos são alcançados pela eleição para forças populares. E mais inédita ainda, porque temos uma mulher na presidência da República, isso nos orgulha. O Brasil hoje está em contraste com a situação mundial, que é uma situação de crise, de instabilidade, de profundos desequilíbrios econômicos, um mundo que promove guerras e agressões por interesse das potências imperialistas, sobretudo dos Estados Unidos.
Enquanto isso, o Brasil se democratiza, o Brasil se desenvolve, o Brasil reduz as distâncias sociais e regionais, o Brasil se integra, como já disse, aos seus vizinhos, com uma política externa autônoma e soberana. Por isso tudo, o Brasil está diante e no rumo de grandes transformações, que chamam a atenção do mundo. E nós, comunistas, companheiros, que lutamos ao lado de outras forças de esquerda, por transformações ainda mais profundas no rumo socialista, sabemos, sem dúvida, que há muito por fazer. Há muito ainda por fazer. Mas é forçoso considerar, a partir da experiência histórica brasileira, que o caminho da afirmação nacional exige reunir amplas forças e, no seio dessas amplas forças, constituir um núcleo programático seguro, com convicções, com clareza, com coragem, com força suficiente para dar o rumo, para não perder o leme. O PCdoB se esforça para ajudar a constituir esse núcleo ao lado de numerosas outras forças, e, em primeiro lugar, do PT, do PSB, do PDT, que são nossos partidos irmãos, partidos que gestaram estas vitórias do governo Lula desde o início, desde os primórdios de 1989, e que até hoje mantém o compromisso de ajudar essa experiência a se desenvolver. Este é o nosso propósito, esta é a nossa luta. Por isso, companheiros, ao lado e junto com o governo Dilma, como disse o Almir Fernandes, nós lutamos pelo êxito do programa vitorioso nas urnas. Nós não negamos o nosso apoio, o nosso compromisso e a nossa participação no governo Dilma. É um governo avançado, um governo que tem a possibilidade e a responsabilidade de avançar ainda mais em cima da obra realizada e aberta pelos 8 anos do companheiro Lula. Este é o centro da nossa luta política na atualidade. O êxito do governo Dilma no projeto que ela apresentou para o país. E essa nossa luta, companheiros e companheiras, é a luta de garantir governabilidade ao governo, de ajudar o governo com a pressão e a luta do movimento social, é ajudar o governo com o voto no Congresso e ajudar o governo, quando for necessário, com a crítica também, para que a gente possa reunir essas convicções, reunir estas vontades e reunir, sobretudo, um núcleo de esquerda, um núcleo mais avançado, que possa ajudar o governo a perseguir os seus objetivos. E é para isso, companheiras e companheiros, que o PCdoB diz à nação brasileira exatamente aquilo pelo que luta. Nós queremos o socialismo, temos o caminho do novo projeto nacional de desenvolvimento, temos o rumo de apoiar o governo Dilma, mas temos a dizer para o povo que nós propomos, neste momento, a luta pelas reformas estruturais democráticas que o Brasil tanto precisa. A reforma democratizadora da mídia, a reforma da política, fortalecendo os partidos políticos com voto em lista, com financiamento público, a reforma da educação e saúde, que são 2 grandes dramas ainda da vida da nação brasileira. A educação, que é o passaporte para o futuro e que ainda não alcança o nível que precisa alcançar para dar emancipação ao nosso povo. A reforma urbana, onde moram a maioria dos brasileiros, certamente a maioria que está aqui presente hoje, às voltas com enormes carências de saneamento, de água, de esgoto, de segurança pública. A reforma agrária, que era para ter sido resolvida já há 200 anos atrás, junto com a abolição da escravatura, e todavia hoje ainda existem latifúndios improdutivos no nosso país. O PCdoB luta por estas reformas, propõe que o povo se une em torno delas como forma de ajudar o governo Dilma a avançar no rumo do desenvolvimento acelerado, que é a sua principal bandeira para erradicar a miséria do nosso país. Não há país civilizado, não há país moderno, não há país avançado que possa conviver com sequer uma pessoa vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é uma chaga que envergonha a nação brasileira, e o Brasil já é suficientemente rico em território, em riquezas naturais, em riquezas energéticas, para evitar que essa chaga permaneça e seja transmitida para as próximas gerações.
portanto, o compromisso radical do PCdoB com a igualdade, com os direitos iguais, com a solidariedade, aqui levantadas também pelo companheiro João Paulo, nosso caro e querido amigo, homem de esquerda, a quem a gente muito preza. Portanto, companheiras e companheiros, é assim que o PCdoB quer ser conhecido pelo povo, falar a todos os trabalhadores, falar a toda a sociedade, acumular forças e contar com a boa vontade do nosso povo para compreender que quanto mais forte for o Partido Comunista do Brasil, melhor será a situação do país, melhor será a situação do nosso povo. E é por isso que nós empreendemos uma grande jornada também para fortalecer esse partido no terreno eleitoral, na luta social, na luta de ideias, na participação de governos, porque exatamente o PCdoB forte é a melhor garantia para a democracia no nosso país. Aliás, a história do PCdoB tem sido o termômetro do verdadeiro grau de democracia existente no país. Luciano Siqueira lembrou aqui, aos 89 anos nós só tivemos 27 anos de legalidade. Sempre fomos uma força perseguida. O que seria a história do nosso país se os comunistas tivessem gozado de liberdade desde 1922? A história política do nosso país teria sido outra. Hoje, companheiras e companheiros, nós somos mais de 300 mil filiados em todo o país. Estamos almejando chegar a 500 mil filiados até o 13º Congresso, que será em 2013. E, sem dúvida, temos expectativa de que podemos chegar a isso e, quem sabe, até 1 milhão de membros, que é o mínimo que o PCdoB precisa para, de fato, falar a todo o povo e a toda a sociedade. Então, companheiras e companheiros, quando nós, comunistas, falamos do passado ou do futuro, porque somos um partido do futuro, quando falamos do futuro, nós não esquecemos o nosso passado. Nós não nos esquecemos de todos que deram o melhor de suas energias e até a própria vida, para que chegássemos até aqui. A eles, as nossas homenagens vivas nesta sessão. Homenagens que se expressam no compromisso de seguir adiante com a luta que foi deles. Este é o partido de Otávio Brandão e de Astrogildo Pereira, fundadores, em 1922, do nosso partido. Este é o partido de Luiz Carlos Prestes, herói do povo brasileiro, e Gregório Bezerra. Este é o partido e a terra de Cristiano Cordeiro, fundador pernambucano desta grande caminhada que já tem 89 anos. Este é o partido de Jorge Amado e Graciliano Ramos, é o partido de Pagu e de Cândido Portinari, é o partido de Maurício Grabois, de João Amazonas, é o partido de Pedro Pomar e de Elza Monerá, e é o partido que defende, o mesmo que defende o brasileiro vivo, mais ilustre de todos os tempos atuais, que é o Oscar Niemeyer, aos 103 anos, sempre jovem, sempre sábio, generoso e comunista. Este é o partido de enorme contingente de militantes, vocês que estão aqui, muitos anônimos, homens, mulheres, jovens. O que quero dizer, companheiros, é que nós reivindicamos essa história marcada por muitos acertos, por muitos erros, por terríveis vicissitudes. Mas essa é a nossa história, nós nos orgulhamos dela e nós a procuramos levar adiante e estamos orgulhosos de tê-lo conduzido até aqui e ter feito do PCdoB um grande partido, cada vez mais influente, cada vez mais importante para a nossa nacionalidade. Então é isso, o PCdoB está mais maduro, mais experiente, mais compromissado com os trabalhadores, com o povo, com a nação. Nós não podemos deixar de sorrir diante dos exageros das notícias da nossa morte, da morte do socialismo, que até 10 anos atrás se dizia que tinha acabado o socialismo e o Partido Comunista não tinham futuro. Nós sorrimos, mas sem prepotência, sem arrogância. Nós sorrimos com a certeza de que essa corrente histórica é inesgotável, enquanto existir oprimidos e opressores, enquanto existir exploração, enquanto existir opressão sobre as mulheres, sobre os negros, discriminação racial. Essa luta não termina nunca e nós estamos aqui para continuá-la. Vamos ser
e seremos sempre o partido dos trabalhadores, do povo, das mulheres, dos jovens, do socialismo. O Brasil precisa de socialismo. E para isso o Brasil precisa de uma forte e influente esquerda, e o PCdoB quer dar contribuições a essa luta. Muito obrigado, companheiras e companheiros, obrigado à Câmara, a quem agradeço mais uma vez, e dizer a vocês, o Brasil vai vencer, o povo vai ser o artífice da nação, o socialismo vai vencer. Viva os 89 anos do PCdoB. Brilhante. Bom, a Casa José Mariano gostaria de registrar a presença nesse momento extremamente especial continuando, gostaria de registrar a presença da senhora Virgínia Barros, presidente da UEP, senhora Irene, do coletivo LGBT, senhora Tiara Milhomem, da União da Juventude Socialista, seu Marcelo Adriano, do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário, senhora Manuela Braga, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, seu Flávio Marques, membro da direção nacional da Abraço, Associação Brasileira de Rádio Comunitária, seu Luiz Henrique, representando o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, seu Herbert Bezerra, digno vice-prefeito de Igaraçu, membro do PCdoB. Na sequência, gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente dessas figuras ilustres que tiveram aqui, que é indispensável declinar o nome de todos eles. Me sinto extremamente honrado em presidir uma sessão que com certeza me levará também para a história. Agradecer a presença dos vereadores, do vereador Liberato Costa Júnior, nosso decano, nosso mestre nessa casa, nosso pai, enfim, e convidar todos os presentes para um coquetel no Salão Nobre desta casa. Parabéns, vereador Almir Fernandes. Vereador Luciano Siqueira, fato inédito, a Bíblia segurando a bandeira do partido.